Religião é uma doença incurável. Muitos, pela misericórdia de Deus, vão insistir em ouvir minhas pregações. Muitos que Deus colocou nesse canal, desigrejados, destemplados, descongregados, gostaram do que ouviram nesse canal. Muitos vão se libertar da escravidão da lei de Moisés. Meu objetivo, a minha paixão é pregar esse evangelho da graça. Sei que muitos vão rejeitar, até mesmo quem é cristão. Quer dizer, está uma coisa, gente, tenebrosa. Cristãos usando quipás na cabeça, cristãos usando talites, pastores de talite, noivos vestidos a caráter com aqueles talites bonitos. O ser humano gosta muito de fantasias e os cristãos ficam com saudade das fantasias dos carnavais e do mundanismo. E quando eles encontram um modo de se fantasiarem dentro da igreja evangélica, eles adotam as fantasias do espiritismo, da idolatria, né? Já falei para vocês das festas que os crentes fazem para comemorar São Pedro, São João, Halloween, e isso tudo muito tranquilamente. E os pastores se fantasiando de judeus, fazem vista grossa porque eles não querem ver os seus templos faraônicos, belos, confortáveis, vazios. Então eles fazem um jogo do diabo. Eles sabem que está tudo errado, mas também se acostumaram com os lucros que a ignorância produz, com os lucros que Israel, que não tem nada com isso, produz, que aliás o judeu não tem nada com isso. Pelo contrário, eles devem ter vergonha, eles devem sentir constrangimento de saber que as religiões ficam usando as águas de Israel, os símbolos de Israel, para as igrejas evangélicas venderem castiçais, talites, tudo que é de símbolo bonito lá de Israel, eles usurpam tudo, eles copiam tudo, eles pirateiam tudo para vender para os cristãos fanáticos e religiosos, para fazerem dinheiro, para poder construir os tais templos faraônicos, para colocar ali o gado preso. Bota o gado lá dentro, para poder o gado gerar milhões e milhões de dólares, para investirem em suas riquezas, seus aviões, suas empresas, seus palácios. Como eu estava dizendo, os judeus não têm nada com isso. Eles devem sentir muita vergonha, sim, de ver aqueles símbolos tão lindos, tão poderosos, sendo negociados em todos os países onde está o cristianismo, usados para barganha, para enganar os incautos, os ingênuos, porque a maioria dos cristãos são mesmo ingênuos, inocentes de uma certa forma, acreditam em tudo. E muitos são tão judaizantes, são tão religiosos, tão escravos da lei de Moisés, que me criticam pelo meu cabelo. O mundo se acabando em guerra, em fogo e água, o mundo às portas de uma guerra mundial, um mundo perverso, cheio de violência, e os crentes preocupados com o meu cabelo, me acusando que a mulher não pode nada, tem que ficar calada na igreja. Por quê? Porque há muito machismo. Agora eu quero dizer uma coisinha para vocês. Inveja. Porque vê uma velha de 75 anos abrindo a boca, pregando a verdade, a glória de Deus, o sacrifício do Cordeiro, denunciando as heresias, o comércio da fé, as barganhas, as quinquilharias evangélicas. O que a religião faz? Muitos falam que eu sou mulher, que eu não posso pregar, que não existe pastora.
Ora bolas, são 1 milhão de prisioneiros no Brasil. Eu tenho que pregar. O Brasil tem mais mulheres do que homens. Cadê esses homens? 1 milhão só lá na cadeia, nas penitenciárias. 40% dos presos saíram de igrejas evangélicas. Cresceram em igrejas evangélicas. 40%. Você vê o nome de muitos presos. Tem assim Melquisedeque, Ananias, Joel, Jonas, Noé. Nomes tirados do Velho Testamento. Não fica um profeta de fora dos prisioneiros. Como que eu não vou pregar? Vai ficar o povo sem ouvir a palavra de Deus? Como eu já disse, tem mais mulheres que homens. Em pelo menos 9 países do mundo tem mais mulheres que homens. Porque os homens são mais suscetíveis, estão mais lá fora no trabalho, e o crime tem tirado a vida de muitos deles. Estão no crime, nos vícios, estão na porta dos botequins. Então Deus tem que lançar mão do quê? Claro que uma certa vez Deus usou uma mula para falar com um profeta, para falar com Balaão. Ali foi um caso excepcional. Ele não precisa usar mulas para pregar o evangelho, porque tem muitas mulheres que estão dispostas a sofrer por causa do evangelho de Cristo. E eu digo a vocês que se o evangelho fosse pregado como ele deve ser pregado, esses 40% de cristãos que estão nas cadeias, se tivesse 5% seria muito. Eles foram para lá por quê? Porque estavam destituídos da graça de Cristo. Não conheceram a graça de Cristo. Conheceram usos e costumes. Não pode usar bermuda. A mulher não pode usar isso, não pode usar aquilo. É claro, né? Que uma mulher não vai sair com trajes malignos, trajes mundanos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas esses que hoje estão presos, a maioria deles, claro, a grandiosa maioria, conheceram um evangelho de canga, de jugo, de uma camisa de força. As crianças são arrastadas dia de domingo, tudo com sono, querendo curtir o pai. Mas não pode não. Hoje é dia do Senhor. Vamos para a casa de Deus. Que casa de Deus, meus irmãos? Isso acabou. A casa de Deus hoje somos nós. No passado era o templo de Jerusalém, que Deus amaldiçoou, que Jesus condenou e ordenou que fosse derrubado. Hoje a casa de Deus somos nós. Nós sim é que devemos ser o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus. Mas vai pregar isso, que eles caem de pau em cima de você. Os cristãos, mas vem que vem ferozes, que é a casa de Deus, como é que não vai dar o dízimo, porque quem é que vai pagar as contas, quem é que vai cuidar, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro. Eu prego, eu ensino que é a oferta que está lá no 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, não adianta. Entra num ouvido e sai no outro, eles não vão lá examinar. Já estão caducos, cristãos caducos, alienados, condicionados a esse evangelho de escravidão. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vê aí? O apóstolo Paulo reclamando, porque eles estavam voltando ao jugo. O que é jugo? É canga. É uma canga que se coloca no pescoço de um boi, ou de 2 bois, ou de 4 ou de 6, para arrastarem madeira, para arrastarem qualquer coisa. Chama-se canga. Então ele está dizendo aqui, não vos submetais de novo à canga da escravidão. E o povo gosta de uma canga mesmo. Porque quando eu prego contra esta canga, e eles ficam muito ferozes.
Alguns se desinscrevem do canal na hora, abandonam o barco. Quisera eu pegar aqui um estudo, um capítulo todo, mas não vou fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu estarei quase que expulsando as pessoas do vídeo e não vão aprender nada. Pelo menos eu falando e dando uma pequena porção da palavra de Deus, quem sabe esses cristãos judaizantes vão se convencer que a graça de Cristo é melhor do que a lei de Moisés. Vamos para o 5:4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. A pessoa que obedece a Moisés, como eu tenho dito, que paga o dízimo, guarda o sábado, não come isso, não come aquilo outro. Essa pessoa, a Bíblia diz que caiu da graça de Cristo. Porque não foi Moisés que pagou aquele alto preço, gente, na cruz do Calvário. Não foi, não. Foi Jesus. E agora o povo quer obedecer a Moisés. E quem obedece a Moisés, quem obedece à lei dos judeus, caiu da graça. A graça de Cristo não tem valor nenhum para essa pessoa. Porque essa pessoa preferiu ficar na lei, na maldição da lei. Rejeitou a Cristo. Um preço tão alto que ele pagou para a gente ter o favor de Deus, o qual não merecemos. Amém? Amém?